Eclesiastes aqui, e que vão trabalhar essa questão, essa presciência. Tá? Agora é interessante percebermos, inclusive eu tenho dito isso nas minhas aulas, sempre duvide de uma suposta, de uma pretensa neutralidade, tá? Sempre duvide de uma pretensa neutralidade. Eu duvido muito dessa questão de neutralidade. Então, quando você lê um autor, procure saber por que ele está argumentando daquela forma, quais são os pontos de vista. Eu acho muito mais honesto um autor que já coloca, sou desta linha de pensamento, trabalho de acordo com esta linha aqui. Agora também olhando por outro lado, tome cuidado com rótulos também, para que você, ao ser rotulado, você seja impedido de ter acesso a outros pensadores que não necessariamente concordam totalmente com você, mas que são muito bons pensadores também. E tem também muitas produções, como por exemplo, estou aqui colocando algumas contrariedades soteriológicas em relação ao calvinismo, mas em hipótese alguma estou dizendo que o calvinismo é uma heresia. Em hipótese alguma estou dizendo para jogar no lixo as obras tanto de Calvino quanto dos calvinistas. Eu tenho instituições da religião cristã, eu leio, eu uso nas aulas de EBD, em livros, tá certo? Sempre que eu posso eu utilizo alguma coisa porque há um tesouro de conhecimentos ali, tanto em Calvino quanto em autores de linha presbiteriana, calvinista de modo geral, reformada, tá ok? Inclusive, cuidado com essa aplicação de palavra reformada, que reforma não é só de presbiteriano, nós somos reformados, pentecostais reformados, inclusive, tá ok? Então eu estou colocando isso, mas é muito mais honesto a pessoa já abrir o jogo, falar estou trabalhando a partir desta linha de pensamento, ok? Mas sem rotular, podendo então lançar mão de ideias que sejam proveitosas e estejam inseridas em outra escola, problema nenhum, sem qualquer tipo de problema em relação a isso. Quem vai aferir a medida, quem vai ser o fiel da balança aqui é a Bíblia. Então, não contradisse a Bíblia, não está praticando exegese em relação à Bíblia, não está atentando contra uma verdade bíblica, ok, está completamente livre para ser utilizado. Agora, se a sua afirmativa, de certa forma, entra em choque com alguma verdade bíblica, pode ser a melhor pessoa do mundo, não tem como ser aceita. Veja só o que diz aqui, Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas. Página 1087. Tem sido argumentado que a presciência de Deus não é preordenação, né? E que a eleição pessoal no Novo Testamento está baseada na previsão de Deus de que as pessoas escolhidas responderão sozinhas à chamada do Evangelho. Essa parte aqui, tá? Esse primeira frase aqui, tá? Até o primeiro ponto final colocado, ela tem alguns problemas. Então a primeira tem sido argumentado. Não é que tem sido argumentado, é a Bíblia que tem dito que são eleitos, são predestinados conforme a presciência, conforme foi lido lá, tá certo? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Não é que tem sido argumentado, é a Bíblia que tem dito. Então é fraco dizer que é um argumento, não é argumento, é uma afirmação tácita na Sagrada Escritura, é uma afirmação muito clara, muito autoritária da Bíblia em colocar a presciência antes da predestinação. Foi predestinado por causa da presciência, tá? E está baseado na previsão de Deus que as pessoas escolhidas responderam sozinhas. Quem disse que elas responderam sozinhas? Onde isso está? Então é que nem você criar um espantalho, vestir a roupa do seu adversário e bater nele como se estivesse batendo no seu adversário. Ok? Esse tipo de construção não é honesta, tá? Então, quem é esse louco que está dizendo que a pessoa responde sozinha? Claro, houve hereges que disseram isso. Pelágio, por exemplo. Né? Pelágio fez essa afirmação. Até alguns semi-pelagianos então sustentaram parcialmente essas ideias, mas não está dentro do escopo aqui da teologia reformada, tá certo? E nem desse ramo, né, da teologia reformada que é os remonstrantes, né, os arminianos, ou posteriormente agora a declaração de fé da Assembleia de Deus, pentecostais. Então essa afirmação não cabe a nós, tá ok? As dificuldades desse ponto de vista parecem ser: isso assevera em realidade uma eleição de conformidade com as obras e o merecimento, questão dos méritos. Então isso é muito útil essa afirmação se você estiver se posicionando em antagonismo ao pelagianismo. Então o pelagianismo que vista aí essa carapuça, né?
Enquanto as escrituras asseveram que a eleição é inteiramente devido à graça. Ok, maravilha, nós também afirmamos, né? A mesma afirmação de que a graça, inclusive a graça preveniente, que capacita o homem a ter consciência de que é pecador. Sem isso, sem chance. E que a graça exclui toda consideração sobre aquilo que o homem possa fazer por si mesmo. Muito bem. 2. Se a eleição visa a fé, segundo a de Tessalonicenses 2,13, e as boas obras, Efésios 2,10, não podem depender da previsão sobre as coisas. Aí fica um tanto, né? Visa a fé. Como assim? É necessária a atitude de aceitação. Então, mas quem capacita para a aceitação é a graça preveniente de Deus. Então é Deus que capacita o homem para que possa fazer essa escolha. A escolha não foi do homem, não foi mérito do homem. Então isso não atenta contra a soberania de Deus. Isso também não atenta contra a eleição, tá certo? Mediante a graça. Então é a graça de Deus que capacita essa possibilidade de aceitação, e mesmo com a capacitação alguns rejeitam, tá ok? Mas aqueles que não resistem são então inseridos no grupo dos salvos, são então os eleitos, são predestinados conforme a presciência. Conforme essa posição, Paulo deveria estar apontando não para a eleição de Deus, mas para a própria fé do crente, como a base de sua certeza de salvação final. 4. As escrituras parecem equiparar a presciência com a pré-ordenação. Não, não equiparam. Tá ok? Então, a questão da presciência, ela antecede. Então, Deus uma vez que Deus é presciente, uma vez que Deus preconhece, por preconhecer, ele pode predestinar. Então, uma vez que ele preconhece, ele oferece salvação, graça ilimitada, a salvação é ofertada a todos, mas os que de fato creem, a estes estão inseridos dentre os predestinados, dentre os eleitos. Eleitos conforme a presciência, como Paulo mesmo disse na carta que escreveu aos Romanos, tá ok? Então, J.D. Douglas, eu trago esse texto aqui da Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson, para tentar deixar muito claro alguns pontos da teologia arminiana, fazendo esse contraponto, né? Então não estamos aqui advogando pela teologia arminiana, mas é interessante fazermos esse contraponto, porque vão haver muitas aproximações, e devido a essas aproximações, né, entre a declaração de fé da Assembleia de Deus, a teologia assembleana de modo geral e o arminianismo, é interessante então fazer esse contraponto aqui e deixar claro por que existe essa aproximação, né? Veja, Armínio acerca da graça de Deus na salvação. Então, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, tem texto aqui da página 219 e também texto da página 161. Qualquer um que ler a teologia de Armínio de maneira imparcial, ok? E com uma mente aberta, notará seu apaixonado compromisso com a graça de Deus. Em nenhum momento ele atribuiu alguma eficácia causal, ou seja, causalidade, né, para a salvação à bondade, não atrela jamais à bondade humana, ou até mesmo à força de vontade ou livre-arbítrio, que se possa dizer, né? Não é uma teologia do livre-arbítrio, como alguns têm apontado de uma forma bastante desonesta, né? William Witt sabiamente diz que a teologia de Armínio é inteiramente uma teologia da sola gratia. Ela nada tem em comum com o semi-pelagianismo ou sinergismo luterano. Interessante que ele diferencia até de um certo sinergismo luterano, como coloca aqui, né? Também de acordo com Witt, Armínio possui uma elevada teologia da graça. Ele insiste enfaticamente que a graça é gratuita porque ela é obtida por intermédio da redenção de Deus em Cristo e não pelo esforço humano, ok? Muito claro aqui. Armínio trabalhou arduamente para elevar a graça como a única causa eficaz de salvação, e até mesmo do primeiro impulso, como eu já coloquei aqui, graça preveniente, até mesmo do primeiro impulso de boa vontade. Sem essa graça preveniente, sem chance, você não chega nem à conclusão de que você é pecador para com Deus, incluindo o desejo de receber o Evangelho e responder positivamente a ele. Seu foco era a graça interna como chamado interior, ao invés de uma graça exterior comum e geral. De acordo com Armínio, nenhuma pessoa pode sequer desejar Deus a parte de uma atuação interior e especial da graça renovadora. Maravilhoso. Então, uma teologia da graça mesmo. A graça, inclusive, preveniente. Graça preveniente, depois a graça que nos condiciona, que nos capacita a permanecer
então fruindo, né, das bênçãos de Deus, as bênçãos do âmbito da salvação. Continuando, a acusação de que Armínio negava a soberania de Deus, ou que de qualquer forma a diminuía, é impossível de sustentar. É somente consultar as obras dele que você vai ver que isso é balela. Ele não atenta contra a soberania de Deus. Ele possuía uma elevada visão da providência de Deus. Seria impossível manter uma visão mais elevada ou mais forte sem cair num determinismo divino. Essa é a questão. Às vezes o que se julga uma ênfase exacerbada em determinado aspecto de Deus é na verdade uma distorção. Então esta ênfase doida de que Deus necessariamente, para manter sua soberania, predeterminou toda e qualquer coisa, inclusive o mal, inclusive as calamidades e as desgraças, essa não é a visão bíblica da soberania de Deus. Isso é uma visão deturpada e que inclusive responsabiliza a Deus por todo o mal no mundo. Ok? O mesmo mal que depois ele vai punir os pecadores por terem cometido. Como que ele vai punir algo que ele mesmo predeterminou? Não faz sentido. Então é melhor abandonar esta visão absurda e se aliar àquilo que é uma visão bíblica. De acordo com Armínio, tudo é governado pelos decretos eternos de Deus, embora não iguais, ok? Embora não iguais. E nada, de modo algum, pode acontecer sem a permissão e cooperação de Deus. O domínio de Deus é abrangente, ainda que algumas coisas, tais como o pecado e a condenação, aconteçam dentro desse domínio. Então, acontecem dentro desse domínio, não foram predeterminadas por Deus. Que Deus apenas permite, não aprova, obviamente. A Bíblia Sagrada, de forma clara, enfática, muito amplamente, declara isso, que Deus não tem desejo pela morte do pecador, Deus não tem desejo no mal, ok? Deus pode e de fato limita o pecado e o mal, e ele os faz se encaixarem em seu plano geral para a história. Essa é a questão. O mal existe, o mal passou a existir no mundo, né? Então é até interessante, é uma coisa que está sendo discutida, não é a questão do mal como a ausência do bem, como se o mal fosse um ser por si mesmo e ocupasse um espaço, ok? Como se tivesse sido criado em algum momento, ok? Vindo à existência por meio de uma criação direta de Deus. Não, o mal é uma deturpação. Interessante colocar isso, eu vi essa discussão e achei muito interessante colocar os termos da forma correta. Uma deturpação daquilo que foi criado bom, ok? Então, dentro desse plano aqui também do pensamento de Armínio, existe essa questão de que não é a vontade soberana e perfeita de Deus, mas sim, uma vez que houve liberdade, a liberdade mal utilizada gerou deturpação. A deturpação é o mal como acidente, é um acidente, ok? Nunca foi um plano perfeito, mas é um acidente em virtude de uma deturpação de um bem. Interessante isso. Então, olhamos para essa situação e percebemos que, conforme aquele texto mesmo indicado por aquele texto nos entregue pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, tudo que ele fez, o verbo divino, uma vez que ele é perfeitamente bom, maravilhoso, tudo que ele fez é bom. Mas mesmo tendo feito tudo bom, permitindo ele a liberdade humana, essa liberdade sendo usada de uma forma deturpada contra a sua vontade perfeita, gerou como consequência, como acidente, uma deturpação do bem que podemos chamar de mal, ok? Então é interessante essa colocação e essa visão da soberania de Deus aqui, conforme Armínio. Seguindo, outro autor que queremos trazer aqui na contribuição é o Wycliffe, o dicionário bíblico de Wycliffe, onde ele vai falar acerca do eleito, acerca de eleito aqui, veja o verbete, na página 626, eleito ou escolhido ou selecionado. O principal verbo do Antigo Testamento para esta palavra é barrar, que significa uma escolha deliberada de alguma coisa ou alguém que continua com contínua preferência ou prazer. Com contínua preferência ou prazer. O verbo eklegomai do Novo Testamento significa escolher ou selecionar um grupo maior de coisas para si mesmo. Grupo, veja só.
Os adjetivos relacionados barrir e ekletos foram traduzidos como eleito e preferido, e são o resultado de um ato de selecionar. As palavras são usadas para escolhas humanas, em Gênesis 6:2, Deuteronômio 30:19, Lucas 10:42, também o 14:7. E divinas para a salvação, conforme Efésios 1:4. E para serviço, João 15:16. Vários objetos têm o nome de eleitos ou escolhidos por Deus. A nação de Israel por especial favor e propósito, Isaías 44:1, 45:4. Vários indivíduos, tais como Abraão, está lá, Neemias 9:7, Arão, Salmos 105:26, Davi, primeiro livro de Samuel 16:8, a cidade de Jerusalém de modo geral, segundo de Crônicas 6:6, os judeus remanescentes da segunda vinda de Cristo, Mateus 24:22, Isaías 65:9, a igreja, o corpo de Cristo, veja, a igreja, hein? O grupo, tá certo? O corpo de Cristo, primeira carta de Pedro 2:9, também o 5:13, Colossenses 3:12, Tito 1:1. O próprio Senhor Jesus Cristo, Isaías 42:1, 1 de Pedro 2:6. A senhora eleita, conforme João usa esse termo, né? Na segunda carta dele, versículo 1. A senhora eleita. E os anjos, primeira carta de Paulo a Timóteo 5:21. Os eleitos são escolhidos pela graça de Deus. Romanos 11:5. E pelo amor. Romanos 8:33 e 39. Também 11:28. Efésios 1:4 e 5. E de acordo com o conhecimento prévio. A presciência. Tá certo? De acordo com o conhecimento prévio do Senhor. Conforme primeira carta de Pedro 1:2. Nunca com base em algum mérito humano. Sempre esse alerta, sempre querem deixar claro isso. Não conforme algum mérito humano, conforme Romanos 9:11. E também 2 de Timóteo 1:9. Ele recomenda ver também escolhido ou eleição. Quero ler também o texto onde ele coloca aqui como subtítulo conclusão. Está bastante evidente que devemos observar certos princípios ao ensinar a doutrina da eleição. 1. Não devemos ir além da posição a que a palavra de Deus nos leva, manter-se dentro da Bíblia, ser bíblico, essa que é a questão. Sempre haverá alguns mistérios sobre a eleição que nunca poderemos explicar ou imaginar totalmente. É bom essa postura de humildade, não pensar que você vai esgotar a explicação acerca de algum determinado aspecto da Sagrada Escritura. É muito maior do que nós. 2. Nosso dever é pregar o Evangelho para todos, no poder do Espírito Santo. Deus conhece aqueles que são seus, segundo Timóteo 2:19. 3. A eleição deve ser uma doutrina de esperança e conforto para o povo de Deus, não uma doutrina de horror e desespero, que é o que causa essa visão deturpada de um Deus que tem prazer na condenação à eternidade de bom número de pessoas, né? Que as preordena a condenação de antemão. Então, esse é o tipo de resultado dessa forma de entendimento. Os crentes devem ser encorajados a assegurar sua chamada eleição. Então, uma vez que os crentes são chamados a assegurar essa chamada, é porque eles podem perdê-la. Se eles podem perdê-la, conforme o próprio texto bíblico afirma, é porque ela não é incondicional, ok? Então, temos aí que manter sempre clara esses parâmetros bíblicos. 2 de Pedro 1:10. Esses princípios, quando mantidos dentro de um equilíbrio apropriado, nos permitirão fugir dos extremos que estão tão frequentemente associados a essa gloriosa verdade. Então, interessante a conclusão a que ele chegou a partir desse entendimento, não é? Veja só. Conhecer de antemão. Trago agora a definição no dicionário Vine. Conhecer de antemão. A. Como verbo. Prognosco. Saber antes. Saber de antemão. Formado de pró, antes de, e gnosco, saber. É usado acerca de a. Conhecimento divino concernente a 1. Jesus, 1 de Pedro 1:20, conhecido antes. 2. Israel, como povo de Deus na terra, Romanos 11:2, antes conheceu. 3. Os crentes, Romanos 8:29, dantes conheceu. O conhecimento de antemão que Deus tem é a base de seus conselhos pré-ordenados.
Veja, é a base de seus conselhos pré-ordenados, porque ele conhece de antemão, ele pré-ordena. B. O conhecimento humano, também, colocado prognosto como conhecimento humano. 1. Das pessoas, tá certo? Atos 26:5. 2. Dos fatos. 2 de Pedro 3:17. Então, pelos crentes terem um pré-conhecimento acerca de alguns fatos, foi-lhes alertado, então eles estão conhecedores desses fatos. Quando vierem os eventos, eles têm que estar pronto, como por exemplo o arrebatamento. Foi dado conhecimento acerca do arrebatamento. Não é dado saber o momento, a hora, mas uma vez que você já conhece, tem que estar pronto para ele a qualquer momento. Então tem aí essa questão também aplicada a seres humanos, né? Agora B, como substantivo agora, prognose como substantivo, prognoses. Prognoses, conhecimento de antemão, previsão, presciência. Cognato a. É usado somente para se referir à presciência divina. Aplicado somente à presciência divina, hein? Atos 2:23, 1 de Pedro 1:2. A presciência é um aspecto da onisciência. A presciência é um aspecto da onisciência. Está implícita nos conselhos, promessas e predições de Deus. Veja Atos 15:18. A presciência de Deus envolve a sua graça eletiva, mas não impede a vontade humana. É interessante que ele tenha esse cuidado de colocar aqui essas questões, cada uma devidamente pontuada, né? Ele conhece de antemão o exercício da fé que traz a salvação. Ele conhece de antemão o exercício da fé que traz a salvação. O apóstolo acentua especialmente o verdadeiro propósito de Deus em vez da base dos propósitos. Veja, por exemplo, Gálatas 1:16, Efésios 1:5 e 11. Os conselhos divinos jamais são sem justificativa. Contraste com o verbete proa. Temos aqui então, dicionário Vini, conhecer de antemão. Agora, Dicionário Internacional de Teologia. Vamos trazer aqui uns apontamentos do Dicionário Internacional de Teologia, tá ok? Veja só. Presciência, providência e predestinação no Dicionário Internacional de Teologia. Esse grupo de artigos junta palavras que denotam a presciência, predestinação e predeterminação, humana ou divina, dos eventos futuros, sua característica comum e o prefixo pro, antes, tanto no significado do termo como do espaço. O componente do tempo é mais forte no verbo prognosco, conhecer de antemão, e no substantivo prognoses, presciência. Do outro lado, o verbo protiteme, colocar diante, planejar, propor, e o substantivo protesis, disposição, plano, propósito, tem implicações especiais quando, porém, significam uma resolução adotada previamente, já assimilaram um sentido temporal. O verbo prohorizo, predestinar, se aproxima destes até certo ponto, expressa de modo semelhante o planejamento e cuidado específico. Pronoeu, considerar de antemão, planejar com cuidado, e o substantivo pronoia, previsão, premeditação, cuidado, são atestados muito raramente no Novo Testamento, em contraste com o mundo circunvizinho helenístico. Bom, seguimos aqui com prognosco agora. Conhecer de antemão, saber antes. Presciência. O composto prognosco, formado do prefixo pro, antes, e o verbo gnosco, perceber, ter conhecimento de, compreender, saber, é atestado de Eurípides em diante. Hipólitos, cita aqui Hipólitos, né? E significa saber ou perceber de antemão, prever o futuro, conhecimento, grego gnosco. O substantivo que lhe corresponde, prognosis, testado como termo técnico da medicina desde Hipócrates, significa a presciência que possibilita a predição do futuro. Os gregos primitivos entendiam que se tratava de uma presciência não verbal, do tipo do sonho, a qual, porém, poderia ser apreendida e comunicada por aqueles que tinham capacidade suficiente, pertencente ao âmbito do destino. Frequentemente é oculta aos homens e ao mesmo tempo revelada a eles.
é caprichosa como os próprios deuses. Tanto os deuses quanto os homens estão sujeitos a ela. Seu poder controla a ascensão e a queda dos deuses e nações. Os pensadores helenistas, especialmente os históricos, transformaram o conceito e o entendiam de modo panteístico, como a expressão da ordem deliberada criadora da força mundial divina, que abrange tanto a natureza como os homens. O próprio destino está sujeito a esta ordem, e pode ser um fator dentro da própria ordem. A divindade, o destino, a ordem e a necessidade se tornam idênticos. Tudo é disposto de modo racional e harmonioso, ou pelo menos em direção a um desenvolvimento que visa uma consumação harmoniosa. Agora ele vai trazer aqui umas definições para o Antigo Testamento. O verbo prognosco, saber de antemão, ocorre apenas 3 vezes na Septuaginta, sempre sem qualquer equivalente hebraico. 2 das ocorrências diz respeito à Sofia, e aí ele cita aqui livro de sabedoria, concebida com termos pessoais de sabedoria, sabe de antemão aqueles que a desejam. Livro de sabedoria 6.3, lembrando que é apócrifo, tá? Então está presente aí os textos apócrifos. A sabedoria tem a presciência de sinais e maravilhas, sabedoria 8.8. A outra referência diz respeito à presciência que os israelitas no Egito receberam a respeito da destruição dos primogênitos dos egípcios, sabedoria 18.6. O substantivo prognosis, presciência, é usado apenas 2 vezes na Septuaginta. Temos Judite 9.6 a respeito da presciência de Deus que decretou a queda dos egípcios, e Judite 11.19 acerca da presciência profética. Agora, Novo Testamento. No Novo Testamento, o verbo prognosco, conhecer de antemão, saber antes, conhecer de antemão, ocorre 5 vezes. 2 das ocorrências estão em Paulo. Romanos 8.29, 11.2, Atos 26.5, fala de pessoas que conheciam desde o princípio. Igualmente em 1 de Pedro 1.20, 2 de Pedro 3.17. O substantivo prognosis, presciência, é atestado no Novo Testamento somente em Atos 2.23 e 1 de Pedro 1 e 2. Segundo ponto aqui. Em Paulo, o verbo prognosco, conhecer antes, escolher de antemão, demonstra a natureza da atividade de Deus, prognosco, atividade de Deus entre os homens. Assume o aspecto de um relacionamento pessoal com um grupo de pessoas, veja o grupo aí, que tem sua origem no próprio Deus. Romanos 8.29 declara que aqueles que Deus de antemão conheceu, prognosco, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a meio da revista atualizada. Em Romanos 11.2, o verbo expressa a eleição e amor da parte de Deus para com Israel, que se opõe à ideia de uma rejeição final de Israel. Terceiro ponto aqui do artigo dele, 1 de Pedro 1.20 diz que Cristo foi conhecido antes, ou destinado, proegnosmenol, antes da fundação do mundo. O substantivo prognosis significa em 1 de Pedro 1.20 a presciência de Deus, que para os cristãos da diáspora é anunciada como a base da eleição deles. Desta forma, ser membro desta comunidade, não para indivíduos, sim para a comunidade, num ambiente com orientação diferente a que é parcialmente hostil, tem seu fundamento no relacionamento que Deus cria com os homens, conforme o Pai deles, né? Também aqui, 2 de Pedro 3,17 fala da presciência, o conhecimento prévio dos crentes. Agora, um conhecimento em relação aos crentes. Tem conhecimento de que a parousia está para chegar, a respeito da demora. A questão que aqui se enfoca é acerca dos mal-entendidos e faltas de acordo no que diz respeito às declarações de Paulo, distorções, né, em relação às palavras de Paulo, conforme cita aqui 3:15-16. Os crentes, portanto, são conclamados à vigilância para anular o perigo da apostasia. Aqui o risco da apostasia é apontado, né, a queda. Na parênese, portanto, o prognosken humano recebe uma ênfase teológica, pré-conhecimento, né? Então foi-lhes dado conhecer, para que, estando alertas, perseverem e não venham a cair na apostasia, né? Então essa é a aplicação aqui desse prognóstico.
O ponto 4 agora diz: em Atos 2:23, prognoses, de modo bem semelhante em 1 de Pedro 1:20, caracteriza os eventos que cercavam Jesus de Nazaré antes e até a sua execução. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja como ele foi provisionado como meio de salvação, fundamentado na presciência, uma vez que Deus conhecia de antemão a necessidade da humanidade caída por salvação, o que nunca conseguiria obter por si mesma, e foi ofertado graciosamente em Cristo Jesus. Veja aí a presciência divina. Terroris mene bole kai prognosei toteo ekloton. Temos aí o ponto 5, encerrando aqui a contribuição do Dicionário Internacional de Teologia. Assim, nessas poucas passagens relevantes, tanto o verbo como o substantivo falam principalmente da ação de Deus para com Cristo ou para com os homens, e dão testemunho de sua atividade como algo planejado e dirigido, a partir da sua presciência, a partir do seu conhecimento. Qualquer interpretação dos termos de um constrangimento impessoal, isso aqui tem endereço, não é? Tem endereço, certamente. A questão da arbitrariedade, questão da predeterminação absoluta, ok? Do constrangimento impessoal, tal como destino, sino, fatalidade, essa pegada um tanto mais estoica, né? Esse fatalismo, ou de uma autonomia, que também traz aqui um alerta, ou de uma autonomia que se remove do curso normal dos eventos do mundo, seria uma contradição do emprego dessas palavras no Novo Testamento. Interessante como a palavra prognosco ocupa a presciência, ocupa uma posição fundamental na interpretação soteriológica desses textos bíblicos, né? E aí eu quero trazer uma análise agora mais direcionada, tá? Uma análise mais detida sobre algumas questões, tanto da Tulip, tá ok? Tanto da Tulip quanto do Facts, tá certo? Tanto das declarações calvinistas fundamentais em soteriologia, quanto das declarações arminianas, fazer um contraponto aí, uma comparação entre elas e seguir na leitura aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá ok? Mas eu vou fazer então continuar então essa análise em outro momento, em outra oportunidade, porque o vídeo já ficou extremamente longo. Então eu vou encerrar por aqui. Em outra oportunidade eu dou continuidade aqui à nossa análise, tá ok? Mas desde já eu agradeço por você estar comigo aí nesse canal, você permanecer ouvindo aí a minha aula. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida, que você permaneça, tá certo? Fiel a Cristo Jesus até o fim. Dá um like aí no vídeo, curte, tá certo? Compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus.